Olá, futuros utilizadores web, tudo bem com vocês? Eu sou o Adrian, discente em licenciatura em computação pela UFR. E sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Desenvolvimento de Aplicações Web. Nessa aula, vamos conhecer uma linguagem que vem para acompanhar, que vem para complementar a linguagem HTML, que aprendemos na aula passada, visto que ela não nos possibilita estilizar nosso site, modificar o layout e o design gráfico do mesmo. E é por conta disso que a linguagem HTML não nos possibilita essa modificação, que temos a linguagem de estilo CSS, que essa linguagem, vem para nos possibilitar que modificamos desde a cor no parágrafo até a criação de animações dentro do nosso site. E para conhecer o básico de CSS, do que se trata o CSS, essa linguagem, nós vamos dividir esse tópico, esse assunto, em duas partes. A primeira, onde nós vamos conhecer a teoria, do que se trata, para que serve essa linguagem. E na próxima aula, ou na segunda parte, vamos aplicar os conhecimentos adquiridos nessa aula na prática. Então, dito isso, vamos ao que é CSS, do que se trata CSS. A linguagem de estilo CSS, do inglês Cascading Style Sheets, é um conjunto de códigos ou regras que venham para servir para modificar e estruturar o layout e o design gráfico dos documentos HTML, através de estilos inseridos seletivamente nos elementos HTML. Ou seja, através da linguagem CSS, nós vamos selecionar algum elemento HTML, seja uma tag ou qualquer outro elemento, e vamos poder atribuir atributos, estilos dentro deles, para modificar e estruturar o layout do nosso site. Então, imagine assim, que num site completo nós temos a estrutura, o esqueleto, que vai ser a linguagem a linguagem HTML. E vamos ter o visual, o corpo, a aparência, que vai ser a linguagem CSS. E é por conta disso que, assim como a linguagem HTML, a linguagem CSS não se trata de uma linguagem de programação, e sim de uma linguagem de estilos, pois a linguagem CSS não trabalha com essa questão de lógica, de programação, de funções, etc. Ela é totalmente voltada para a criação de design gráfico, da aparência do nosso site. Bom, tendo explicado o que é CSS, para que ela serve, como que ela é atribuída dentro do site, da nossa aplicação web, vamos à sintaxe CSS, que nós denominamos síntese a organização do código CSS, que é onde temos o seletor, a propriedade, o valor da propriedade e o bloco de declaração. O seletor vai determinar o elemento que receberá a formatação. Então, ele pode ser, aqui como temos exemplo, a tag P de parágrafo, mas pode ser outro elemento, onde vamos atribuir uma propriedade, ou seja, um atributo, e vamos atribuir um valor a ela, como no caso aqui temos o color. Color vem para atribuir um atributo de cor. E o blue vai ser o valor da propriedade, qual cor vai ser atribuída ao P, ao parágrafo. E existem diferentes tipos de seletores. Dentre eles temos o seletor de tag, como eu havia aqui explicado, que é o P do parágrafo, seletor de ID, seletor de classe e seletor de atributo. E agora, focando agora nas partes de propriedade, valor da propriedade e declaração, temos a propriedade define o que será estilizado no elemento, ou seja, o atributo que vai ser inserido para aquele elemento, sempre seguido de dois pontos. No exemplo, temos o color, que vai modificar a cor da fonte. Aí temos o valor da propriedade, determina uma entre inúmeras opções de estilização de determinadas propriedades. Ou seja, dentro da propriedade temos inúmeras opções, como no color. Como no caso do color, existem muitos outros valores disponíveis, além do blue, do red, temos o yellow, green, gray, black, white, que são várias cores que normalmente são escritas em inglês. Então, no valor da propriedade, podemos definir, temos um limite, então assim, cada propriedade
vai ter suas características, vai ter seus valores e vamos selecionar algum valor desse que queremos atribuir ao nosso elemento. E temos o bloco de declaração. Se trata do conjunto de regras, ou seja, do conjunto de propriedades, de estilização que serão atribuídas ao elemento. Sempre entre os caracteres especiais de abre chaves e fecha chaves. Ou seja, voltando aqui no nosso exemplo, temos o seletor, ou seja, nosso elemento HTML, ou seja, vai ser o elemento que receberá a formatação, a modificação, a estilização. Temos a propriedade, ou seja, um atributo que vai ser aplicado a esse seletor. E temos o valor da propriedade, como vocês podem ver aqui, que temos o color, blue, o text align, que é center. E temos o bloco de declaração, que compõe toda essa parte aqui, todas essas regras, todos esses atributos que vão ser inseridos no seletor. Então, continuando, temos como adicionar um código CSS no documento HTML. Podemos inserir de forma externa, ou seja, atribuindo no cabeçalho do nosso código HTML, ou seja, no head, um link para um arquivo com extensão .css, onde vamos usar a seguinte tag: abre sinal de menor, link, aí com o Sublime Text já podemos escrever isso automaticamente, então não precisa focar tanto nele. E temos, esse aqui é importante, pois aqui é onde vocês colocarão o nome do arquivo, junto com a extensão .css. Não pode esquecer do .css. O nome do arquivo tem que ser igual ao arquivo criado com a extensão .css, onde vai estar o código CSS. Pois assim, ele atribui o link e vai procurar por esse nome nos arquivos, nos documentos ou no folder que vamos ter. E temos também da maneira interna, onde, como que já havia, tipo assim, o nome já próprio diz, vai ser inserido internamente dentro do documento HTML, ou seja, no próprio documento HTML. Pela seguinte tag, style, com a tag de abertura e a tag de fechamento. Então, o código CSS vai estar no meio dessas duas tags. Como vocês podem ver aqui, é o mesmo atributo, a mesma forma, a mesma sintaxe, mesma organização, só que dentro agora da linguagem HTML. E também tem uma forma chamada inline, ou seja, em vez de ser aqui no head, como nos dois casos, tanto no interno como no externo é no head, o inline vai ser no body, no corpo do código HTML. Mais especificamente, aqui dentro da tag de abertura, como aqui no caso da H1, antes de fechar, colocar o sinal de menor, de maior, na verdade, vocês vão escrever essa mesma tag aqui, só que sem abrir nem colocar sinal de menor, de maior, nem nada. Ali dentro mesmo, escrever style e vai abrir a opção de vocês atribuir um atributo, uma propriedade, como aqui em cima, dentro da própria tag de abertura do H1, do parágrafo ou etc. Entenderam? Então, temos essas três opções para inserir um código CSS dentro do documento HTML. Então, continuando, temos alguns códigos aqui que vamos aprender nessa aula e vamos aplicar na próxima aula, que se trata agora desse ponto de editando textos e fontes, que vem para possibilitar essa edição, para deixar o texto mais bonito, as fontes modificadas, etc. Onde temos de primeira mão o font size, que vai definir o tamanho da fonte, normalmente especificado em pixels, px, ou seja, ele vai poder modificar o tamanho da fonte, se for criando uma fonte grande, uma fonte pequena, 20 pixels, 16 pixels, etc. Temos o font family, que define qual será a fonte utilizada, ou seja, dentro de uma conjunto
de fontes, podemos escolher uma que vai ser a padrão do nosso documento HTML, ou seja, a família ou a principal fonte que será utilizada. Temos também a propriedade color, que define a cor da fonte, ou seja, podemos atribuir blue, gray, green, white, black, blue, red. Temos teste alien, que coloca o texto alinhado de acordo com o valor atribuído, ou seja, pode ser alinhado à esquerda, alinhado à direita, centralizado, justificado e assim por diante. Não, na verdade, acho que são esses quatro, se não me engano. Falei todos. Temos o font style, que define o estilo da fonte, podendo ser normal, itálico ou oblíquo. Ou seja, a fonte pode ser tanto normal, ali como nós vemos normalmente, pode ser itálico, ou seja, um texto deitadinho, e oblíquo. Temos o atributo margin, que define o tamanho do espaço em volta de um elemento, ou seja, num parágrafo nós temos um espaço em volta dele, que é uma margem que vai separar esse elemento de outros elementos. Essa margem vai definir o tamanho desse espaço, ou seja, podemos tanto diminuir esse espaço para, sei lá, diminuir um texto, ou diminuir uma imagem, por exemplo, ou podemos aumentar ela para aumentar a imagem, aumentar a proporção de uma tabela, etc. E temos o white, que define a largura do elemento. E continuando, temos editando agora a cor da página, ou seja, podemos, através de duas propriedades, atribuir uma cor na página, no nosso site, de fundo, onde temos o background color, que permite adicionar uma cor sólida de fundo. Ou seja, pode assim como no color, aqui que ele vai definir uma cor da fonte, seja lá vermelho, azul, preto. O background color vai permitir a mesma coisa, só que em vez de ser na fonte, num parágrafo, num texto, vai ser diretamente na página do site, no fundo do nosso site. E também temos o background image, que permite adicionar uma imagem de fundo, ou seja, se você não quer uma cor sólida, se você quer uma coisa mais bonita, mais visual, vocês podem inserir uma imagem que vocês têm dentro do computador de vocês, baixar no computador de vocês. Então, explicado isso, vamos agora lá para nossas ideias sobre o teste para configurarmos agora os arquivos, como inserir o arquivo dentro do documento HTML e também os elementos HTML que vamos utilizar para editar a cor da página e também editar os textos e fontes. Então, enquanto vocês daqui a pouquinho. Bom, aqui tendo aberto o Sublime Test, vamos vir aqui em Projeto Aula e criar um novo folder, New Folder. Vamos escrever o nome de CSS, salvar aqui. E dentro da pasta CSS, vamos criar dois arquivos. Nós vamos salvar como index.html, ou seja, um arquivo principal, ou seja, ele vai ser o principal, ser aberto por causa do index.html, ou seja, o documento HTML. Vamos salvar. E o outro vamos salvar como estilo.css, ou seja, vai ser um documento chamado estilo.css, ou seja, vai ser um documento CSS, onde podemos inserir códigos CSS. Eu vou utilizar aqui um arquivo externo, mas como eu havia falado, vocês podem também inserir dentro do head lá, através do método interno, como um método inline. Então, vamos criar aqui o corpo aqui rapidinho no HTML.
Aqui eu vou escrever estilo CSS. Aqui dentro do body, vamos agora selecionar... Opa, estou esquecendo aqui. Como eu havia falado, como que eu vou usar um arquivo externo, eu preciso adicionar esse arquivo externo dentro da linguagem HTML. Então, vou utilizar a tag link. Veja que o Sublime Text já apareceu sugestão aqui para me completar. Vou clicar no tab aqui para completar e escrever agora o nome do nosso arquivo, que é estilo.css. Mas vocês podem usar também da tag style para vocês inserirem a estilização, as regras de estilização dentro do HTML sem precisar criar um arquivo externo. Também vai funcionar da mesma forma. Entretanto, é recomendado para vocês, que eu vou recomendar aqui para vocês, se o código de vocês for grande, CSS, várias regras, vários códigos, recomendo um arquivo externo, pois assim fica mais organizado. Agora, se for uma coisinha pequenininha ali, só para vocês treinarem, vocês podem utilizar interno. Mas lembre-se, se o código for complexo, for grande, para manter a organização, recomendo um arquivo externo. Vou apagar aqui, como que eu vou, caso eu vou usar um arquivo externo. E vamos selecionar agora a criação dos elementos que vamos utilizar para a criação do nosso site, para podermos estilizar posteriormente. Então, vou criar um H1 aqui, já fechar ele também. E colocar aqui um título curso de desenvolvimento web. Não, desenvolvimento de aplicações web. Agora sim, vai dar certo. Aqui eu vou adicionar uma imagem agora. Eu já passo o projeto aula dentro do nosso arquivo CSS. Uma imagem que eu já selecionei aqui para a imagem de exemplo para configurarmos aqui. Então agora eu vou adicionar ela aqui através da tag img, imagem, exemplo. Opa, tá certo, exemplo.png. Como que a tag de imagem não precisa de fechamento, uma tag especial, vamos manter ela assim. Agora criar um parágrafo. Eu vou utilizar aqueles mesmos parágrafos que utilizamos aqui na estrutura. Vou utilizar esse parágrafo aqui. Acho que até aqui tá bom. Não preciso mais que isso não. Então vou aqui, posso fechar aqui index, salvar aqui. Vamos criar aqui um L aqui também. Opa, por que cria um body? Eu queria fechar o L. Pronto, para criar uma lista não ordenada. Então aqui eu vou colocar ali, opa, ali. Tô clicando nesse negócio sem querer, hein? Vou escrever novas tecnologias as tecnologias desenvolvimento e inovação. Pronto. Então, esse aqui vai ser o nosso corpo HTML que vamos utilizar. Ainda não vamos usar o .css que vamos utilizar na próxima aula. Vou abrir aqui para ver como que vai aparecer aqui do nosso navegador. Então, ele vai aparecer da seguinte forma. Esse aqui está o
o bruto dele. Então, eu espero vocês na próxima aula para modificarmos esse arquivo, esse site, através da linguagem CSS.